Olá, olá, ótima tarde para você. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo, bem-vinda e ótima semana. Que bom ter você por aqui mais uma vez junto com a gente. Vamos até a 1 da tarde. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Desejo para você também uma semana excelente. E hoje nós vamos tratar aqui de assuntos muito importantes. Gente, assuntos que podem viciar, não é? Então, a gente vai falar aqui hoje com uma psicóloga. Ela vem trazer, justamente porque vem aumentando demais, mas muito mesmo, o número de apostadores em todos os tipos de jogos. Não escapa um, viu? E às vezes a gente tem aquela mania, né, de jogar uma cartinha valendo dinheiro, está ali numa mesa de sinuca valendo dinheiro, quem sabe, né, jogar o tal do tigrinho, e daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso com você, os problemas que podem gerar, pessoas que perderam bens, inclusive, justamente por conta disso, tá? Quero te apresentar aqui a psicóloga, ela se chama Aline Giosa. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Ivonete. É um prazer estar aqui, né, falando de um tema importante como esse, né? É verdade. E olha, muita gente nem imagina, né? Uma simples brincadeira, uma simples aposta pode realmente virar um problema seríssimo. Muitas, inclusive ela que atende aqui muitos pacientes já com esse problema e que afeta não só a pessoa, viu? Mas quem está ao lado, né? Os familiares também, muitas vezes. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Fique à vontade você também. Pode participar, o 37216955, você liga aqui na TV Poços, temos o nosso WhatsApp sempre à sua disposição, é o 992303040, lembrando que o programa passa simultaneamente também no YouTube TV Poços. E vamos, claro, te atualizar do dia a dia da nossa cidade, vamos mostrar para você, infelizmente, acidentes que ocorreram em nossa cidade, não é? Mais uma vez a gente falando aqui sobre acidentes. É realmente muito triste. O trânsito complicadíssimo, as pessoas, a gente não sabe se é desatenção ou não, mas enfim, a gente vai aqui mostrar para você. Olha, a gente falando aqui com a Aline, primeiro, Aline, conta pra gente como que você acabou também, né, trazendo, se voltando, né, para este assunto de jogos. Tem aumentado demais mesmo os apostadores? Nossa, muito. Eu comecei, primeiro eu comecei atendendo pacientes da Bolsa de Valores, né? Porque eu comecei a estudar sobre isso, né? Lá em 2020, para investimento mesmo, bolsa, ações, fundos imobiliários, renda fixas, né? Para questão de investimento a longo prazo. E aí eu fui conhecer o day trade, que é uma modalidade que tem dentro da Bolsa de Valores, né, de operação de compra e venda no mesmo dia. Você compra, vende e realiza ali seu lucro. E é muito rápido. E quanto mais rápido a tomada de decisão, mais difícil, né? E aí comecei a atender esses pacientes. Quando foi em 2023, eu fui convidada para fazer uma palestra lá em São Paulo, num evento de bets, né, que era para fazer a parte emocional dos apostadores. E depois disso começou a aparecer um monte de paciente me procurando, desesperados, mulheres desses apostadores, né? Geralmente, até quando chega mulher no meu WhatsApp profissional, perguntando, eu já pergunto, é para você mesmo? Porque nunca é. Geralmente é pro marido, pro filho, né? Então, a maioria é homem, né? Quando tem mulher, geralmente é para os outros, né? Olha. Aí foi daí que começou a aparecer a paciente no consultório, né? E cada vez mais grave, né? Notícias, né? Sobre isso. Então tem bastante gente. Olha, e a gente fica imaginando, né? Até a Aline vai nos ajudar sobre isso. Realmente tem ali muitos, né, meandros essa situação, porque você falou até agora há pouco sobre essas questões, né, de apostas rápidas, decisões que você precisa tomar rapidamente. Isso, obviamente, né, deve incitar a mente, deve ter todo, né, esse trabalho por trás para justamente prender aquele apostador. Mas aí eu te pergunto, não é? O que caracteriza este vício? Não é? Até onde que a pessoa pode ir, que a gente pode dizer, olha só, uma questão de esporte, de prazer, mas a partir de qual momento que a gente pode dizer realmente está viciada? Uhum. Quando é uma brincadeira, né, igual você falou, às vezes está ali, joga uma carta, joga alguma coisa, valendo alguma coisa, né? Hoje em dia está até em alta a questão de bingo, né?
Então, até aí, tranquilo. Mesmo até tigrinho, cassino, né? Tem coisa de pôquer, né? O pôquer eu acho que ele é regulamentado para ter até físico, né? Lugares físicos. Os outros não, porque os outros cassinos não. Mas quando você vai na brincadeira ali, que é uma coisa, mesmo que tenha perdas, né? São perdas mais suaves, né? E aí quando passa dessa questão da brincadeira, começa a ficar grave, a pessoa começa a perder dinheiro de conta, né? Perder dinheiro assim de que não deveria, perde mais, perde o controle, né? Aí já começa a entrar na preocupação. Olha, muito bem, e é realmente muito, muito preocupante, né? Igual eu falei, muitas vezes envolve toda a família, infelizmente. Temos até aqui uma pessoa perguntando, muito obrigada já pela sua participação aqui. Ela está dizendo, boa tarde, gostaria de perguntar para a psicóloga Aline o que a família pode fazer quando desconfia, né, que alguém está viciado em jogos. Nossa, pergunta importante. Porque às vezes a pessoa não imagina, né, que é a gravidade do problema que ela tem. Porque, igual a gente pensa, jogo é uma coisa até infantil. Então a gente já vem uma crescente de jogo desde criança. Né? Então a pessoa ela entra naquela brincadeira até ela tomar consciência que aquilo é algo que já passou dos limites. Porque ela mesma fica difícil, né? Não, é igual a pessoa alcoolista. Né? Ela não tem consciência até que aquilo começa a ser um problema. Né? Quando começa a afetar o social, o familiar, né? Os relacionamentos, a questão financeira. Né? E a família começa a entender isso, começa a perceber. Né? Muitas vezes a pessoa fica mais introvertida, né? Se isola mais, né? Começa a mentir sobre questão financeira. E aí, como é que tá lá nas apostas? Como é que tá? A pessoa, não, tá tudo bem. Não tem nada bem. Né? Então, a família começa a perceber uma mudança no comportamento. Né? Todas as reportagens que a gente vê, a família começa a notar um comportamento mais depressivo, né? Mais irritado, a pessoa fica mais irritada. Né? Quando ela não tem dinheiro, ela fica mais irritada ainda, que ela quer apostar e não tem. Então, a família começa a perceber esses detalhes. E quantas pessoas, né? Eu até estava falando aqui com a Aline, quem nunca já pelo menos apostou, final de ano sempre tem, não é? Esse mês de junho sempre tem a loteria de junho, final de ano tem a virada do ano, a gente aposta, até aí é tudo normal. Até aí, tranquilo. Né? Mesmo tem gente que faz essas apostas, né, de loteria, mas tem um certo controle sobre. Até aí tá tranquilo. Né? O problema é quando chega na compulsão. Né? Passa do limite da brincadeira e vai para a compulsão. Tá aqui, olha. Perde o controle. A pessoa está perguntando exatamente sobre isso, como saber se uma pessoa passou do lazer para o vício, não é, em apostas, e por que é tão difícil parar de apostar, mesmo quando a pessoa já perdeu muito dinheiro, não é? Então, tá aqui a pergunta para a psicóloga Aline. E é uma pergunta interessante porque existem pontos de vista, né? Por que a pessoa não para? Né? Quando a gente fala na questão de comportamento, de psicologia, né? É porque aquele comportamento ele precisa ser reforçado. Né? Você fez, né? Igual aquele exemplo que a gente estava conversando lá. Quando a pessoa já teve e ela perde, aí aquilo é devastador para a saúde mental da pessoa. Né? Então, primeiro, né, ele dá aquele reforço, né, positivo ali para a pessoa e depois ele tira. Aí a pessoa fica em busca daquilo. Né? Na visão da Se conseguiu uma vez, né? Quem sabe consegue. Não, eu vou recuperar. Eu já ganhei uma vez, eu vou conseguir de novo. Né? Na visão da psicanálise, não necessariamente a pessoa não para porque ela espera o retorno financeiro. Né? Muitas das vezes a pessoa ela não está em busca de dinheiro, ela está em busca talvez de uma fuga de realidade. Né? Ela não tem prazer no ganhar, muito pelo contrário. Às vezes ela tem prazer no perder, né? Porque olha quantos danos são causados. Igual a pessoa
alcoolista. Olha quantos danos são causados na vida da pessoa, né? Seja financeiro, seja social, seja familiar, e a pessoa continua bebendo. Por quê? Que ganho que ela tem naquilo? Nenhum, né? Mas aparentemente, conscientemente, ela não tem. Mas inconscientemente a pessoa saiu ali daquela realidade dolorida que ela está vivendo, talvez um casamento, talvez uma separação, um luto. Então, não necessariamente a pessoa que está viciada é pelo dinheiro. Geralmente é algo mais interno, né? Mais pessoal. Muito bem. Daí, então, aproveite mesmo a presença dela aqui. Quero agradecer a todos que já estão, né, mandando aqui suas participações, suas perguntas. Fique à vontade. O nosso telefone, eu repito para você, é o 359-9230-3040. Chegando também fotos, né, de alguns problemas aqui da nossa cidade. A gente vai encaminhar tudo aqui para você, vamos te mostrar aqui, juntinhos. Olha, antes de irmos para o intervalo, quero só mostrar para você uma situação, né, acidentes que ocorreram, por exemplo, aqui no Véu das Noivas. Foi no sábado, a gente mostra aqui um trevo, né, que já realmente já é cenário, é preocupante mesmo aquele local. Dá uma olhada. Ainda tenso após o acidente, o pedreiro José Roberto dos Santos contou como foi a batida. Segundo a versão dele, o veículo da frente parou rapidamente e ele não conseguiu evitar a batida na traseira. Apesar do prejuízo financeiro, ninguém ficou ferido. Tinha um carro branco na frente, ele parou do nada, um carro preto veio, parou, batendo na traseira, e eu também vi no embate que eu estava, bati na traseira do carro preto. Estou saindo do serviço agora, foi mais material mesmo e susto. Muito bem, olha, daqui a pouco, né, e que bom que foi só questão dos prejuízos mesmo, né, que a vida foi preservada, mas mesmo assim é complicado, né? A gente está aí mostrando para você, tem que tomar muito cuidado naquele local ali, até porque a gente sabe que aumentou demais o fluxo de veículos, ali uma entrada, uma rodovia, entrada da cidade, enfim. A gente está aí mostrando para você o dia a dia de Poços de Caldas. Voltamos já já aqui no Conexão. O Instituto Educacional São João da Escócia, mantenedor dos colégios Pelicano e 7 de Setembro, anuncia o concurso de bolsas. Você, aluno do ensino fundamental, não perca a chance de estudar nos melhores colégios de Poços de Caldas e região com bolsas de 100%. Inscrições em nosso site www.iesc.com.br. Provas em agosto. Aqui você faz a diferença. Na Avoli Clínica e Spa, saúde, beleza e bem-estar caminham juntos. Emagrecimento saudável e reposição hormonal. Tratamentos personalizados para transformar sua vida com equilíbrio e resultados reais. Estamos te esperando na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 780, Jardim dos Estados, em Poços de Caldas. Avoli Clínica e Spa, seu corpo em harmonia com a sua essência. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik, você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas.
Inclusive, a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 991 21 17 21. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Corroxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão. Obrigada aí pelo carinho da sua audiência, onde quer que esteja. A gente aqui falando hoje com a psicóloga Aline Giosa, ela falando sobre... gente, na realidade é muito preocupante mesmo, né? Ela estava comentando aqui como cresceu o número de apostadores. Até temos aqui algumas fotos. Jussa, por favor, mostra pra gente o tal do tigrinho, bets de todos os tipos, plataformas, né, que as pessoas entram e é muito realmente complicado, né? A gente fica preocupadíssima. Essa daí é apenas uma das muitas, não é isso, Aline? Isso. E é bonitinho, né? As imagens, é uma coisa bem infantilizada mesmo. Exatamente. Que é onde eles cativam a gente. E por que algumas pessoas desenvolvem essa questão do vício e outras não, conseguem, né, se manter? Uhum. Vai muito de histórico da pessoa. Emocional. Quando a pessoa já tem uma predisposição ao vício, né, se ela tiver consciência, ela tem que evitar, porque é muito, muito propenso a se viciar. Já tiver no DNA. Né? E geralmente tem a questão genética, né? Vamos supor, vem de pais, né, alcoólatras, vem de pais que têm vício em jogo. Né? Todo mundo tem aquele tio ou aquele vô que perdeu tudo por causa de jogo. Né? Então não é de agora. Essa questão de jogos, ela vem de muitos e muitos anos. Né? Então, se a pessoa já tem ali na família, né, alguém, então provavelmente, né, ela tem mais predisposição. As famílias conseguem detectar algum sinal de alerta? Então, o isolamento, né, a irritabilidade, né, então quando a família consegue aquele sumiço notar, de repente. De repente. Tá, às vezes está ali no almoço de família, o pessoal some, né, tá lá no computador. Né, esses comportamentos, dá para perceber.
Que coisa, né? A gente vê que realmente é um problema seríssimo, né? Não só, eu fico pensando assim, de saúde, social e envolve tantas outras coisas. Tantas coisas, financeiro, né? Principalmente. Financeiro, né? Eu tenho pacientes que fazem empréstimos consignados, devem para a família, né? Gasta dinheiro de contas, né? Então tem casos aí bem graves mesmo. Muito bem, e vamos saber também como buscar ajuda numa situação dessa. Já que normalmente essas pessoas também não dão conta de si que já ultrapassaram esse limite. Importantíssimo ter consciência. Porque como que você busca ajuda se você não tem consciência? Não tem. Né? Seja ou a pessoa, né, ter consciência, ou a família, conscientizar os amigos, namorados, né, enfim. Né? E a ajuda... hoje tem ajudas até gratuitas, né? Eu entrei em contato com o PSF, né, para saber o que eles fazem quando a pessoa, né, chega nesse ponto. E aí a moça me orientou que ir no PSF, passar com o médico normal, como se fosse qualquer outro tipo tratamento. de vício, olha. E aí você passa com o médico, lá tem psicólogos. Né, tem a psicóloga que atende lá na UBS Sul, né? Nas quartas-feiras, é só ir lá, falar que quer passar com a psicóloga. E em casos mais graves, entra até com medicação, antidepressivo, estabilizadores de humor, né? Entre outras coisas mais puxadas para outros vícios também. E dependendo do caso, né? Tem gente que interna mesmo a pessoa. E o CAPS também ajuda as pessoas. E terapia, né? Terapia, seja particular, seja plano de saúde, atendimento social, né? Que a gente encontra hoje, né? Então, buscar ajuda, né? Não ter vergonha. Eu acho que o primeiro passo é não ter vergonha, porque não é sem vergonhice. Tem gente que acha que é sem vergonhice. A pessoa não quer saber trabalhar, quer ganhar dinheiro com isso. Não é. Né? Então, eu acho que o apoio da família, né? O acolhimento, né, é muito mais importante do que a pessoa só receber julgamentos, né? Então tem que acolher mesmo, porque é uma questão de saúde mental. E eu acredito que até a família também precisará dessa ajuda, porque não é fácil, né? Você está vendo que a pessoa está destruindo os bens, não é verdade? E ainda ter que ter essa consciência, essa consideração, né? Essa paciência, na verdade, não é? Sim, exatamente. Em casos mais graves, eu imagino que até o PSF mesmo acolha as famílias, né, num contexto mais familiar. E você acredita que a pessoa possa ter de volta uma vida equilibrada? Claro, né, com bastante tratamento, né, levando a sério, porque tem que levar. Né, não, às vezes a gente brinca, quem nunca jogou, né, mas eu acho que por isso que é um vício mais ali camuflado, porque a gente leva muito na brincadeira, né? Quanto você já ganhou? Já ganhei tanto, mas quanto você já perdeu? Já perdi muito mais, né? E ri, porque a gente vem do jogo, acho que é alguma coisa engraçada. Culturalmente também a gente já tem isso. Culturalmente, né? Exatamente. Então, quando a gente percebe, né, já foi, então tem que levar a sério mesmo, né? E muito bem, e você acredita que esse ambiente digital, ele também estimula as pessoas a correr esse tipo de risco? Sim, hoje em dia é um clique, né? Você faz um depósito ali, às vezes tá ali, tô aqui no meu horário de almoço, vou jogar um pouquinho no Tigrinho, aí coloca lá, R$20. É muito fácil, né? Até vamos supor que tivesse os cassinos, né, presenciais, a pessoa vai lá de vez em quando, né? Ou a pessoa que é viciada, né? Vai à noite, vamos pôr um exemplo aí. Agora o celular não, tá aqui, né? Até hoje em dia crianças, né, com celular na mão, adolescentes, né? Por mais que a regulamentação ela proíbe o uso de menores de 18 anos, né? O adolescente vai lá, pega o CPF da mãe, do pai, escondido, e coloca e joga. Né? E isso também é proibido, jogar com o CPF de outra pessoa, né? Mas eles fazem, né? Então até com os adolescentes tem que ficar de olho. Olha, gente, eu fico imaginando também como é que o cérebro trabalha quando, né, já está nessa situação do jogo, nessa repetição o tempo todo, né? Que tipo
que eu fico imaginando também, né, que de recompensa química que o cérebro tem. Sim, a questão da dopamina, né, que é a nossa recompensa no cérebro, porque no cérebro, o cérebro não sabe se o teu prazer está vindo de jogo, ou de comida, ou de bebida, ou cigarro, né? Dentro do nosso cérebro é igual para todo mundo, tanto que eu trato o paciente de bolsa e de aposta, porque é a mesma coisa, né? Aquela busca daquela recompensa. E o que os cassinos fazem? Eles dão a dopamina, né? Dá aquela recompensa, e aí o cara já viciou. Quem tem a propensão a vício, né, já viciou. E aí eles começam a tirar, aonde a pessoa enlouquece, né? Porque ela começa a buscar de novo e de novo aquela dopamina, né? Aquela felicidade, né? A dopamina ela é o neurotransmissor do prazer, da alegria, né? Então a pessoa quer de novo, e para ela conseguir, né, mais prazer, ela precisa aumentar a aposta. Né? Eu tenho casos de paciente que falam, hoje para mim, até na perda, se eu perder X valor, para mim é tranquilo. Eu faço, meu Deus, se eu perder isso, né? Para mim é muita coisa. Para ele não, porque ele já acostumou. Igual a pessoa, quando ela começa a fazer o uso do álcool, ela 2, 3 copos ali, 2 latinhas, tá tudo certo. Ela já começa a alterar. Depois de um tempo, a pessoa precisa de uma quantidade muito maior para conseguir aquele mesmo resultado que ela tinha lá. Né? Então, nos jogos é a mesma coisa. É assim que funciona dentro do nosso cérebro. Muito bem, olha que coisa terrível, né, gente? E que bom que ela está aqui hoje, justamente para poder fazer esse alerta, né? Lembrar que realmente vem aumentando demais o número de casos, ela que recebe, né, também muitos pacientes. Agora há pouco você comentou, até mesmo nesses lugares, né, onde tem ali as plataformas, onde as pessoas acabam também investindo, aquilo também pode ser aí um motivo, né, de vício? Uhum. Do mercado financeiro? Sim. Sim, é a mesma coisa, né? É a mesma recompensa. Muitos acham que é pela questão financeira, né? Eu tenho pacientes que não gostam do social, preferem o home office, hoje cresceu muito, né, a questão do home office, e a pessoa tem que voltar, né? O pós-pandemia teve que voltar para o trabalho. Aí ela acha que aquilo ali vai ser uma coisa que vai mudar a vida dela, que ela não vai precisar trabalhar fisicamente nunca mais. Então ela deposita todas as expectativas dela no mercado financeiro, né? E a questão do gráfico ali, ele é chamativo também. É muito legal. Eu faço algumas análises também. Então você acertar, entre aspas, para onde o mercado vai, né, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Então é a mesma questão dos jogos. Olha, muito bem. Enquanto isso, quero comentar com você também, gente, sobre os eventos, né? Já a gente volta a conversar aqui com a Aline, enquanto ela toma a sua aguinha. Quero comentar com você que a Escola Sacipô, neste próximo sábado, dia 28, vai realizar aqui em Poços de Caldas esse Festival do Samba. Olha que bacana, a gente está aí mostrando para você. Vai ser então dia 28 de junho, às 9 horas da noite. Eles estarão apresentando ali nesse dia, né, na Casa de Show Coliseu, com várias atrações, grupo de pagode, samba do Redentor, participação do TH Oliveira, apresentações de novas musas e o novo show da escola com a entrega do prêmio Cidadão do Samba. Fica aqui, né, esse convite todo especial para estarem nesta casa, né, um novo show com passistas, com musas, além, né, do casal de mestre-sala, porta-bandeira. O Coliseu Eventos fica na Avenida Monsenhor Alderige, número 14, em Poços de Caldas, tá? E olha, quero mostrar para você aqui e aproveitar e parabenizar também, muito obrigada, acredito que você consiga estar vendo ali, olha, Cidadão do Samba, várias pessoas que serão contempladas, é uma lista, né, de agraciados de 2025, inclusive meu nome está aqui, quero agradecer aqui de público, muito obrigada, né? Nós temos aqui várias pessoas, entre elas o nosso querido Ailton Santana, o mestre Bucha, Sérgio de Mello da Sacipô, enfim, temos a Tita do Chico Rei Clube, Formiga da União Imperial,
Leandra da Unidos da Baixada, né? Meu nome também como a comunicação aqui do Carnaval, Eliane Rodrigues do Pererê do Amanhã, entre tantas outras pessoas, né, que fizeram e fazem diferença no Carnaval da nossa cidade. A Escola de Samba, então, Sacipô estará fazendo essa homenagem, esse Prêmio Cidadão do Samba Mãe Leia. Um beijo aí, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito bem, quero comentar com você sobre esse local onde a gente encontra as pedras decorativas. Lembre-se, é lá, viu? Marmoraria Contorno está prontinha com tudo o que você precisa em pedras decorativas para você. Ali na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, você passa por ali, toma aquele cafezinho, faz um ótimo negócio. Você que está pensando em construir, reformar, além das pedras, todo tipo de pedra, eles trabalham com móveis prontos. As mesas, os bancos, cadeiras, pias, armários, o que você precisar, eles levam rapidamente, vão te surpreender, eu tenho certeza, e você vai gostar do atendimento, do preço justo, da entrega rápida. Fica na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, 2615, Marmoraria Contorno. E no centro da cidade, lembra você que temos também a Cantina e Cafeteria Primo Piatto. É ali na Rua Pernambuco, no Mercado Municipal, ali, box 1112, né, no lado externo, é uma das entradas do Mercado Municipal, a gente já encontra a Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Gente, o almoço é uma delícia, o atendimento também de excelência, é tudo de bom, servido até às 3 da tarde, depois tem um delicioso cafezinho. A gente faz esse convite para que você possa conhecer toda a equipe lá da Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Olha ali a chefe Cris, né, com um belíssimo atendimento. Ela faz questão muitas vezes de servir o cliente, né, conversar e as pessoas provarem as delícias ali da Cantina e Cafeteria Primo Piatto. Muito bem, vamos seguindo, né? Falando em acidentes, nós tivemos um outro acidente também, dessa vez na Zona Sul. Mostra pra gente, por favor. Nós temos imagens, então, do acidente ocorrido lá na Zona Sul. Um deles refere-se a um carro que acabou batendo num poste, acredite se quiser, né? A gente ainda não sabe o que exatamente aconteceu, mas segundo informações de algumas pessoas, né, um Jetta estava ali com racha. Ainda não se sabe exatamente, mas as primeiras informações, mas a gente está aí mostrando para você. Imagina a velocidade que estava e o perigo, né, gente? A gente está aí mostrando para você, olha, caiu até esse poste, né? Eles estavam ali trabalhando e a gente está aí mostrando para você a situação. De qualquer forma, né, ainda bem que o motorista, né, está vivo, porque a gente olhando essa cinemática aí é muito preocupante mesmo, não é? A gente está mostrando para você o dia a dia da nossa cidade. Tivemos também um outro acidente envolvendo 3 veículos, não é, também na região ali do Contorno. Olha aí, gente, que coisa terrível, não é? Nossa, é horrível, não é? Então a gente pede mais uma vez que as pessoas fiquem mais atentas, né? Porque os prejuízos são grandes. E a gente não fala só de prejuízo físico, financeiro, olha aí o carro, né? Material, mas e o abalo emocional, não é mesmo, Aline? As pessoas que se envolvem num acidente depois ficam com medo mesmo de dirigir, mesmo serem simplesmente passageiros, não é? Fica todo mundo sujeito a essa situação. Mas está aí a gente mostrando o final de semana bem movimentado, infelizmente, aqui em nossa cidade. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando também sobre a reposição de diversos medicamentos que estavam faltando na rede SUS aqui em Poços de Caldas e já estão sendo recolocados, graças a Deus. Voltamos já. Na Germânica Jeep, o Arraial tem direção certa, a do seu próximo carro. E para te colocar no caminho certo, já começou o Arraial de Ofertas Germânica, com condições esperando só o seu sim. Seu carro novo com as melhores condições, melhores taxas do mercado e supervalorização do seu usado. Arraial de Ofertas Germânica. Entrou na dança, saiu de carro novo.
Alô, Poços de Caldas! São os 4 últimos dias do Circo de Itália. O circo está indo embora e eles estão de volta para a sua despedida. Disney Magic Show com Mickey e toda a sua turma. E não faltando o Stitch. Venham ver show com efeitos especiais. Vai ter neve no circo. E agora mega promoção de despedida. Todos pagam só 15 reais. Preço único no setor lateral, na Avenida João Pinheiro, ao lado da VN. Confira os dias e horários marcados para esta grande despedida no site circodeitalia.com.br e vai lá! Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Descubra o poder da elegância com a Carmen Steffens. Roupas clássicas, sofisticadas e com modelos exclusivos que valorizam o seu estilo. Acessórios únicos que dão o toque final perfeito para você brilhar em qualquer ocasião. A loja está de cara nova, toda reformada com um design futurista, moderno e acolhedor. Tudo pensado para o seu conforto e bem-estar. Venha nos visitar na Rua Prefeito Chagas, número 81, Loja 2, no centro de Poços de Caldas. Carmen Steffens, onde o seu estilo ganha mais destaque. E aí, gente, eu sou a Kalena, trazendo novidades do Compensados Vitória para você. Vem comigo! E a novidade da vez são os kits aparentes que chegou aqui no Compensados Vitória. Para você reformar o seu apartamento, ele é ótimo para lugares pequenos, design contemporâneo, a rolagem é suave e não acabou não, viu? Puxadores para sua porta de passagem, para sua porta de correr, que você pode combinar com o seu kit aparente também. E em parceria com a Eucatex, nós trazemos essa linha maravilhosa de MDFs, de todos os estilos, de todos os modelos, para você que gosta de uma madeira mais clara, para você que gosta de uma madeira mais média, para você que gosta do peroba rosa, que é muito famoso nas marcenarias, e a textura dele é como se você estivesse tocando mesmo na madeira. Os ripados da Eucatex para combinar com a sua sala, com o seu quarto, para você que quer um ambiente mais aconchegante, mais moderno. Os ripados da Eucatex estão vendendo muito. É o nosso carro-chefe aqui no Compensados Vitória. Você não quer perder, né? Vem pro Compensados Vitória, dá uma olhadinha. Se você não veio até aqui, a gente vai até você, hein? Compensados Vitória, sempre de portas abertas para você. Vem aí, a segunda edição do Vertical. Música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 98411 2109. Todo mundo paga meia. Garanta já o seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Olá, Ivonete. Olá, telespectadores. Hoje eu quero falar com você que sofre com as dores da fibromialgia. O cansaço mental permanente, as dores no corpo, a insônia. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento capaz de devolver a alegria de viver. Imagine você viver com plena disposição novamente. Entre em contato com a Sente, que podemos ajudar você a viver melhor.
Muito bem, estamos de volta. Jussa, por favor, coloca umas fotos pra gente da rua Dovilho Tacconi. Os moradores de lá estão reclamando porque colocaram placas de um lado da via, que já é estreita, e dá uma observada, olha, é bem ali no bairro Quixizana, central, né, praticamente. A gente está vendo ali, olha, proibido parar e estacionar. Gente, esta via aí tá cheia de prédios, cheias. Eu sei que muitas pessoas devem falar, mas eles têm que parar dentro do estacionamento do prédio. Mas não tem condições de parar, simplesmente tem casas, os apartamentos todos. Se você chegar ali, fica complicadíssimo de você parar só de um lado da via. Não tem como. Então, o que acontece? Eles estão pedindo para retirarem essas placas. Normalmente, né, os moradores sempre pedem para colocar placa, mas ali na Dovilho Tacconi a situação é diferente, né? Porque observa, os lugares para estacionar ficaram super escassos. Não é óbvio que o pessoal ali do Demotran também já compareceu ao local, né? Observando, não só porque se tem uma placa tem que haver o respeito, não é? Mas os moradores estão pedindo, inclusive, a solicitação vai chegar até o secretário, né? Porque realmente tem causado muito transtorno nesta via agora, que já era estreita, mas com essa questão da placa, né, proibindo os próprios moradores de pararem em frente às suas casas, suas residências, seus apartamentos, ficou complicadíssimo. Então, a gente está aí mostrando, né, e eu falo que é sempre a situação do dia a dia da nossa cidade e vamos tentar, né, ouvir as partes, tá bom? Um abraço aí para todos os moradores da Dovilho Tacconi. Muito bem, vamos seguindo, a gente conversando hoje com a psicóloga Aline Giosa e ela falando aqui sobre esse tema, não é, tão atual e muitas vezes, né, tão camuflado também, que as pessoas normalmente não falam sobre isso, né? Muitas pessoas têm até vergonha de ir buscar ajuda. Eu até te pergunto, viu, Aline, há diferença também no perfil dessas pessoas? A gente falando aqui sobre os jogos, né? Seja o cassino, o caça-níquel, o tigrinho, enfim, todo tipo de jogo, né? Eu fico imaginando aqui se realmente há diferença entre esses jogos para os apostadores, né? O que causa em cada um deles, né, essa dificuldade de parar de apostar? Tem diferença entre os jogos, né? Igual os slots, que são os caça-níqueis, tigrinho, coelhinho, dragãozinho, essas coisas todas. Aí tem os cassinos, né? Que é roleta, tem um baccarat, poker, blackjack. E tem as apostas esportivas, que são outra coisa diferente, né? Se aposta em time de futebol. Cavalos, galgos, que é aqueles cachorros que ficam correndo, né? Tem várias formas de apostar, né? Então, ali tem uma outra coisa, tem estatística, né? São estatísticas. Os slots, não. Os slots é sorte e azar. Agora, o cassino tem estatística. Se a gente pegar um gráfico de roleta, quando você entra no... Ele tem estatística. Qual a probabilidade de sair vermelho, de sair preto? 50%, entre aspas, e tem o zero, né, para atrapalhar. Então, mais ou menos isso. Então, fica nessa média, né? Então, existem estatísticas. Os slots, não. Muito bem. E a recaída? Quando as pessoas já buscam essa questão da ajuda, né? Porque quando a situação chega num ponto que a família tem que interferir, sempre pode acontecer, obviamente, a questão da recaída. Como lidar com isso? Pode, igual qualquer outra compulsão, né? Então, pode ter recaída sim, né? A pessoa precisa estar atenta. Acho que depois que ela já tem a consciência, né, quando vem a recaída, é mais fácil dela entender, né, que está mais propensa. Às vezes a pessoa está passando por problemas, né, emocionais, né? Naquele momento ela começa a sentir mais vontade, né, de jogar, né, de recair para aquele jogo ali, né? Então, estar atenta, né, é importante, e a família, se possível, mas eu acho que tem casos que a pessoa consegue esconder bastante, né, que tá fazendo. Muito mas dá para ficar de olho. E já vamos saber, né, se existe, pelo menos, além, claro, né, da psicóloga que ajuda nessas questões, se tem grupos de apoio, como, né, a gente sabe que tem ali
o NA, né? Se tem pessoas também alcoólicas anônimas, enfim, se tem também para jogos. Mas antes quero comentar com você sobre a questão dos medicamentos, viu gente? Olha, medicamentos que estavam faltando nos postos, nas farmácias, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atrasos nos pagamentos vinham comprometendo essa reposição desses medicamentos desde 2024. Em abril, a situação chegou, né, no seu pior momento, com 67 itens nessa falta de relação aí dos medicamentos. Isso reunindo remédios, né, sob responsabilidade do município. Tem alguns remédios que vêm do estado, mas do município realmente estavam com muita falta, e com essa reorganização das contas, eles conseguiram fazer a reposição de diversos medicamentos. Temos aí a fala do secretário de Saúde? O secretário adjunto de Saúde, por favor. Sim, na verdade, desde o primeiro dia de gestão, nós identificamos que a falta de medicamentos era uma situação sensível na Secretaria de Saúde. Nós chegamos a meses que nós tivemos 68 itens de 257, que é a nossa relação municipal de medicamentos, em falta. Nós fizemos as atas de registro de preço, que é o instrumento para fazer essa compra, mais de 25 atas agora em 2025, aderimos à ata do Estado. Agora, no mês de junho, nós temos cerca de 28 itens dos 257 em falta, dos quais 15 já foram faturados e estão em entrega, de modo que nós teremos aí até o fim do mês, começo de julho, uma regularização ideal desses medicamentos. É importante destacar que nós estamos falando do REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, aqueles medicamentos que é de obrigação do município fornecer para toda a população gratuitamente. Hoje, na casa de 257, e nós temos 10 itens que estão para aprovação para aumentar para 267. Só que nós recebemos muitas demandas de alguns medicamentos, como a própria budesonida, que são medicamentos do componente estadual. Eles são dispensados por nós, município, na nossa farmácia, mas eles são de responsabilidade do Estado. Então, nem se o município quiser fazer a compra, ele consegue fazer essa compra, porque não há padronização municipal para fazê-la. Então, nesses casos, né, é importante que nós também continuemos a cobrança, como nós já vemos fazendo, ao governo do Estado, ao governo federal, para que mande em dia as remessas destinadas a Poços de Caldas, para que não haja falta desses medicamentos para a nossa população. Muito bem, tá aí, ótima notícia, né? Tomara mesmo que eles consigam repor 100% de todos esses medicamentos. Tem alguns que são simples, mas realmente estavam faltando. A gente está aqui, né, comentando com você, afinal de contas a gente reclama, né? A gente dá voz aqui aos consumidores, às pessoas que necessitam aí desses medicamentos. E agora sim, quando a gente tem também um retorno, a gente está aqui apresentando para você e, claro, vamos acompanhando juntos, né, para que eles possam realmente fazer aí a reposição 100% desses medicamentos. Muito bem, qual é então, né, o nome desse grupo? Existe, Aline? Existe sim, né, chama Jogadores Anônimos, né, igual o NA, né, Narcóticos Anônimos, o AA, só digitar no Google, né, Jogadores Anônimos, que aparece um site e tem um WhatsApp deles aqui, que dá para vocês pedirem ajuda, né? No meu Instagram também, se precisar de qualquer coisa, né? A gente tem o meu Instagram, é psico.trade, escreve trade, né? E pode buscar ajuda também, igual a gente falou nos PSF. Tem a questão do jogo responsável também, que o próprio governo, né, que criou. Então, nos sites de aposta mesmo, no cantinho, alguns, né, no canto direito, assim, tem aqueles 3 pontinhos escrito jogo responsável. Lá também dá para pedir ajuda, né? E em casos mais graves, né, que é a questão dos pensamentos suicidas, né, a pessoa pode estar ligando para o 188, né, para pedir ajuda, né, que é apoio à vida. Né? Então tem várias formas de pedir ajuda e não ter vergonha, né? Eu acho que não precisa ter vergonha. E depois, né, essa relação entre a pessoa que já, graças a Deus, passou por toda essa situação, já está voltando a si, né, de maneira normal, como que fica essa relação dela com a questão financeira? Aí tem que, né, criar formas ali. Tem gente que não fica com o dinheiro, né? Eu já tive casos de pacientes que eles não ficam com o próprio dinheiro.
a esposa que fica, né, deixa com amigos, com pai, com mãe, né? Então precisa tratar também essa questão, né? Fazer, entre aspas, as pazes com o dinheiro, né? Muito bem. Olha, mais uma vez, repito para você, @psico.trade, que é trade, né? Então você também encontra a psicóloga Aline Giosa, a quem a gente agradece aqui pela sua vinda. Muito obrigada, viu, Aline? Passou tão rápido. Passa muito rápido, né? Não é? Muito obrigada, viu? Tudo de bom para você. Um abraço também à nossa equipe. Muito obrigada a você, querido telespectador. Amanhã te espero no mesmo horário, a partir do meio-dia. Até lá.